Bom dia, turma do segundo ano, professora Alane falando. Espero que estejam todos bem. Infelizmente ainda não é esse mês que nós vamos ter as nossas aulas presenciais, né? Provavelmente só em setembro, mas não tem nada certo. Mas nós professores do Felipe dos Santos, estamos aí dispostos a ensinar vocês, seja online, presencial, da maneira que for. Espero que nada desanime vocês, tire o foco de vocês estudar, tá bom? A nossa aula hoje, o nosso tema é o uso das ciências. Talvez você já tenha se perguntado muitas vezes, para que serve esse tipo de conhecimento? O que eu vou ganhar estudando esse assunto? Quanto dinheiro ganho sabendo isso? Essas perguntas denunciam o alto nível da influência da mentalidade capitalista vivenciada em nossa sociedade. Muitas de nossas relações permeadas por uma pergunta de fundo: o que eu ganharei me relacionando com aquela pessoa? Infelizmente, temos visto ou outros apenas como meios para atingirmos os nossos desejos individualistas mais mesquinhos. Essa mesma ideologia tem invadido o meio científico. E cada vez mais as pessoas que fazem parte desse segmento da sociedade perguntam: quanto lucraremos com o desenvolvimento dessa nossa pesquisa? Os resultados que desejamos obter com nosso conhecimento científico sobre esse assunto nos darão retorno a curto, médio ou longo prazo. Nem sempre nossos cientistas são motivados pelo ideal de desenvolvimento social, nem veem qualquer tipo de responsabilidade sua com o mundo que está ao seu redor, senão apenas o desejo de dominá-lo ou explorá-lo. Nos últimos anos, essa postura dos indivíduos que manipulam a ciência tem gerado uma série de controvérsias e de conflitos com outras áreas da razão humana, principalmente com a ética. A relação entre ciência e ética tem se tornado tão importante que de um novo ramo de conhecimento surgiu nesse último século, a bioética. Assuntos como uso de embriões humanos para pesquisas científicas, alimentos transgênicos, clonagem humana, aborto, eutanásia, uso de animais para pesquisa científica, tratamento humanizado na morte de animais, são objetos de estudo dessa nova área do saber. Por trás de cada um desses temas são questões éticas, científicas e econômicas. Como aparentemente na atualidade já há uma íntima relação entre a ciência e relações econômicas. O papel da ética é denunciar os absurdos e excessos advindos dessa perigosa utilização da ciência pelos grupos de controle econômico. O uso da ciência. A seguir, temos uma rápida análise dos principais temas relativos à bioética para entendermos melhor o que os setores do poder econômico têm feito ou pretendido fazer das ciências. O uso de embriões humanos em pesquisa científica. Desde a década de 70, as pesquisas dos laboratórios de reprodução assistida ganharam um crescimento assustador em virtude dos resultados positivos na geração dos chamados bebês de proveta, isto é, embriões fertilizados externamente ao corpo de mulheres e posteriormente nelas introduzidos. Mas à medida que as clínicas de fertilização in vitro popularizavam-se pelo mundo, em virtude da alta lucratividade que obtinha por meio de pagamentos milionários que casais em busca de filhos pagavam por seus tratamentos, crescia um impasse. O que fazer com os embriões fertilizados, mas não reintroduzidos nas mães? Os motivos para o embrião fertilizado não ser introduzido no útero de sua mãe podem ser vários: excesso de embriões fertilizados já introduzidos, desenvolvimento inicial abaixo da expectativa, defeito genético inicial e etc.
Esses excedentes são postos em tubos de hidrogênio líquido. Nesse momento surge o agravante do impasse. A conservação desses embriões é algo caro e quase unanimidade entre os pesquisadores que, após 3 anos, um embrião congelado torna-se impróprio para reintrodução uterina. Contudo, a legislação de muitos países, inclusive a brasileira, proíbe que esses embriões sejam descartados, por os definir a princípio como seres humanos e, assim sendo, possui o ineliminável direito à vida. O que fazer, então? Visando mais uma vez o lucro e a utilidade dos embriões excedentes, muitas clínicas e cientistas passaram a defender o uso desses embriões em pesquisa de desenvolvimento de células-tronco, isto é, manipular o material genético para extrair um tipo especial de células, capaz de reconstituir tecidos celulares desgastados. Contudo, é óbvio que nessa ação de extração das células-tronco, os embriões seriam destruídos. Persiste o problema: deve-se obter lucros e benefício com a destruição de embriões humanos. Um embrião que foi fecundado artificialmente e que permanece em ambiente não natural em um longo período, tornando-se assim impróprio para a introdução do útero de uma mulher, deve ser considerado um ser humano, como todos os seus direitos. Um embrião é um ser humano. Alimentos transgênicos. A agricultura é um dos setores da economia mundial mais rentáveis em nome do aumento dos lucros dessa área. Os grandes aristocratas têm patrocinado milhares de pesquisas. Nos últimos anos, a ciência levantou uma das questões mais polêmicas relacionada à agricultura: a criação de alimentos transgênicos, ou seja, alimentos modificados geneticamente. Pesquisadores alteraram o material genético de alguns produtos agrícolas de modo que suas sementes sejam mais rentáveis e produtivas. Apesar da aparente ação inofensiva, a manipulação de alimentos transgênicos esconde um conjunto de dúvidas como as consequências da alteração das substâncias naturais desse produto para o corpo humano. São conhecidas, mais uma vez, temos uma contradição. Enquanto os grandes produtores desejam desenfreadamente o aumento dos lucros, não possuem qualquer preocupação com o bem-estar da população, pois não procuram maior produtividade agrícola em nome do fim da fome e nem têm qualquer preocupação com as consequências da alteração do material genético dos vegetais para a saúde humana. Contudo, não há prova de que os transgênicos façam mal à saúde, pois essas pesquisas são lentas e necessitam de um tempo mínimo para validar seus resultados. Surgem então questionamentos como: a ciência deve servir tão inconsequentemente aos grupos agroeconômicos? O impedimento da produção dos transgênicos é um retrocesso para o desenvolvimento da ciência? Se não há prova que os transgênicos fazem mal à saúde, é lícito impedir sua produção? Clonagem humana. Um assunto que até pouco tempo era objeto apenas de filme de ficção, tornou-se uma polêmica na sociedade contemporânea. As pesquisas começaram com ovelhas, cachorros e, no Brasil, até com vacas. Muitos pesquisadores afirmam já haver tecnologia suficiente para pesquisadores já haver pesquisa suficiente para o desenvolvimento de um clone humano. A pergunta é: qual a utilidade de um clone humano? Para muitos cientistas, não haveria necessidade da clonagem de um ser humano inteiro, apenas de alguns órgãos ou mesmo membros para transplante. Mas quais os impedimentos da clonagem de um ser humano inteiro? São vários, sendo os principais ligados a questões morais, como: é justo alguém nascer sob a sombra da história de outra pessoa que viveu anteriormente com a mesma carga genética e que talvez por impulso puramente egoísta
decidiu reproduzir-se para, talvez, prolongar sua vida ou rejuvenescer, fica a dúvida se a existência do clone é livre ou pura existência escrava, uma subsistência. Muitos cientistas defendem que clones poderiam ser utilizados para o desenvolvimento de pesquisas e testes científicos. A alegatividade é compará-los a meros ratos de laboratório. Aborto e eutanásia. É correto que a ciência esteja a serviço da morte? Se não há consenso científico para determinar o início da vida ou o fim desta, é justo que pesquisadores demandem esforços para criar métodos mais rápidos e eficazes para a morte de fetos e seres humanos em fases terminais da vida, mesmo sem ter certeza acerca desses marcos fundamentais. Independentemente das respostas anteriores, há uma verdade incontestável. Há uma indústria negra que fatura milhões anualmente com o desenvolvimento de técnicas abortivas e de drogas clandestinas para o abreviamento da vida de pacientes com muito sofrimento, sem expectativa de modificação desse quadro. Por outro lado, persistem algumas questões. Não é justo que alguém em sofrimento, pelo menos no fim da vida, tenha uma morte digna, ou ainda que uma mulher estrupada ou com um comprovado risco de morte tenha o direito de impedir uma gravidez que a expõe um grande sofrimento. Contudo, pode-se indagar que culpa tem a criança com relação aos fatos de sua concepção e por que então deve ser punida com a morte por uma ação que não foi sua. Uso de animais em pesquisas científicas e tratamentos desumanos no sacrifício de animais. Qual o limite no tratamento de seres animais? O ser humano pode fazer o que quiser com os seres sobre os quais mantém seu poder? É justo que animais sofram ilimitadamente por aplicação de drogas farmacêuticas ou de experimentos científicos dos mais variados modos, das mais variadas intensidades, em nome de benefícios à humanidade? É moralmente correto submeter animais a uma existência de humilhação e restrição simplesmente para servir de iguaria a um grupo seleto de seres humanos? A ciência deve ser utilizada para exploração e dominação dos demais seres do nosso planeta ou para desenvolvimento de uma existência equilibrada entre todos aqueles que o compõem? Por meio desses temas, podemos notar que há uma forte ambivalência no uso da ciência, pois tanto pode ser utilizada para aspecto de desenvolvimento, justiça social, como para o aprofundamento das mazelas sociais e processo de destruição do nosso planeta. Não há, assim, neutralidade científica. Cabe a cada um de nós a decisão de utilizarmos o conhecimento ao qual temos acesso. O uso das ciências. Resolver atividades ao final da aula. A primeira. Na sua opinião, é saudável essa grande proximidade que vemos em nossa sociedade entre a ciência e grandes investidores econômicos? Justifique sua resposta. Para cada uma das temáticas relativas à bioética, foram levantadas algumas questões que estão em aberto no debate científico e filosófico. Contudo, isso não impede que você possa, a partir de seus conhecimentos, emitir sua opinião e argumentos sobre o assunto. Apresente, então, seu posicionamento com relação às seguintes questões: uso de embriões humanos em pesquisas científicas, alimentos transgênicos, clonagem humana, aborto e eutanásia, uso de animais em pesquisas e tratamento desumano no sacrifício de animais. Cite alguns motivos para que os embriões fertilizados não possam ser introduzidos no útero de sua mãe. Por que a legislação brasileira proíbe que esses embriões sejam descartados? Quais os impedimentos para a clonagem de um ser humano inteiro? Boa sorte e mãos à obra.